Tudo bem, pessoal? Bom domingo. Vou reservar os domingos, alguns domingos pra gente fazer aí umas análises pra semana, teorias de conspiração, né? Mindset, gerenciamento de risco, tá? Nossos tópicos de hoje. O porquê que o mini índice é esse sanatório que é diário, possíveis movimentos dos 60 minutos, pontos interessantes do input diário, possíveis movimentos dos 12 minutos, e a gente encerra nossa funçãozinha nesse domingo fantástico de friozinho na ilha de Doranapish, tá? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o sanatório, né? Falando do porquê que o índice é o que é, né? E vamos dar uma comparadinha, que eu acho interessante, com o S&P, por exemplo, né? Então eu tenho dados aqui muito legais pra gente olhar. Vamos puxar mais pra cá. Assim, tá bonitinho. Dê uma olhada, dê uma olhada. E aí a gente entende demais por que o market maker consegue fazer essa insanidade que ele faz todos os dias no mini índice. Observe. Vocês enxergam que ele é quase um quarto do volume diário? E se a gente for comparar com o S&P, ele é 3%. Olha o impacto do ajuste. Olha a probabilidade de slippage. Entendeu? Então aquelas violinadas, aquelas coisas quando tu entra numa operação no mini índice, o negócio vai contra ti, automático, em segundos, pega o teu stop, né? Nós temos esse ponto, nós estamos conversando aqui, que isso aqui é dado real, né? Isso aqui é dado de uma imersão do S&P que eu fiz lá da Anelógica. Bem interessante, que eu uso até hoje o TPO Profile por causa desses caras, a Vanessa lá e aquela galera. E achei interessante disseminar a informação aqui porque ela é importante. Então aquela história de que tu olha o negócio e fala, meu Deus, que loucura é essa? O cara me pegou ali, o G-Cled, ele foi só pegar meu stop pra depois andar. É assim, cara, é assim. O market maker manda no mini índice. E não é só no mini índice, ele também usa papéis pra fazer esses movimentos. Mas o mini índice ele é o mais afetado, ele é o que mais... Ele é o que ele mais atua, né, na verdade, né? Então a gente tem que ter muita atenção. E aquela teoria minha conspiratória fantástica, que eu tô provando que ela é verdade, sobre a tua corretora te atacar também. A tua corretora, quando tu assina o teu RLP lá, ela vai saber exatamente onde tu tá, né? E quando tu colocar o teu stop ali, se ela tiver força pra ir buscar o teu stop, e cara, 95%, 98% das vezes ela vai ter força pra ir buscar o teu stop. Ela vai usar a liquidez do teu stop pra fazer o movimento que ela quer, mesmo ela indo pro mesmo lugar que tu quer ir. Ponto. Agora, se a gente é esperto e a gente opera em ticks, e ticks são baseados em volume financeiro, o que vai acontecer? A gente vai conseguir identificar com uma certa antecedência quando o volume financeiro estiver realmente entrando naquele preço, né? Quando todo mundo se interessou por aquilo ali. Quando tem um market maker boletando forte ali tu vai entrar. E aí a tua corretora vai virar uma sardinhazinha. Ela não vai ter a força para combater o teu stop. Ela vai ter que ir contigo. E aí tu pega um movimento bom. Perfeito? Então, é isso. Isso aqui é básico. Hoje é um negócio bem básico, na real. Tá? Vamos para os 60 minutos, que já tá aqui. Deixa eu ver se vocês veem todo o movimento. Tá? Vou voltar só um pouquinho. Ó. Ali temos aquela criação do megafone. Estão vendo? Então temos aqui o megafone lá dos 60 minutos, né? E ele segue mais para baixo aqui. Aqui assim, tá? Esse cara, geralmente, quando ele faz um movimento grande, pode ver, ele faz um movimento grande, né? Então ele vem daqui de baixo, né? E ele entra num rangezinho e faz o quê? Qual é o nome desse cara aqui, pessoal? Esse cara aqui chama o Breakout Pullback, que a gente conhece de colocar em gaps. Breakout Pullback. E ele escapa. E é isso aqui, é o market maker boletando e movimentando o preço violentamente que tu não consegue entrar. A não ser que tu use ticks e enxergue no volume financeiro esse troço bombando. Pausa pro café. E aí ele chega lá em cima. E aí o que ele faz? O mercado, o mini índice, que eu ia falar também ali do sanatório, ele anda muito mais de lado e para baixo do que para cima, para um movimento direcional. Então ele anda sempre de lado. E ele chega aqui e o que ele faz? Ele entra num novo range. Por quê? Porque ele fez um big de um movimento e ele entra num novo range. E tem um novo range aqui embaixo, porque é assim. O índice é assim. É aquela alusão que eu faço de mini índice e mini dólar versus Nasdaq e S&P. Mini índice é Nasdaq. Mini dólar é S&P. Ou falando a língua deles, mini índice é... que é? Mini dólar é E-mini. Os movimentos são mais elegantes. Tá? Então é isso, é um range dentro do outro. E aí o que ele faz? Ele entra nesse range. Ele vai, ele vem, ele cruza o range, ele escapa, tenta escapar, ele vai no pé do range, tenta escapar de novo, ele leva uma violinada e toma, lé. Virou? Reverteu? Cara, não tenha tanta certeza disso. Não tenha tanta certeza disso. Esse movimento é muito parrudo. Eu já falei outros dias sobre isso. Esse movimento, não é nem esse aqui, vamos voltar e vamos pegar ele inteiro, que é aqui, ó. Esse movimento é muito parrudo. Muito parrudo. Vamos até ver aqui. Onde é que tá esse cara aqui? Que esse cara aqui é interessante. Esse cara aqui é um direcional nosso, ó. Tá dando a entender que o mercado virou. Mas a gente tem que lembrar daqueles dados. O market maker
manipula demais essa história aqui. Ele tem um quarto desse mercado pra ele. Ele faz o que ele quiser nisso aqui. Logo, mesmo esse campinho ter ficado muito curto agora pros touros, mais ou menos aqui, será? Bem no gap? Será bem no gap? Pô, é bem no gap mesmo, rapaz. Então ele fechou o gapzinho aqui, né? E nós temos aqui os touros nessa região. E temos os ursos nessa região. O mercado passou muito para baixo. E aquela minha teoria de que o índice é muito mais vendedor do que comprador. Mas esperem. Esperem. Isso não quer dizer que é uma reversão. Não quer dizer. Calma lá, cocada. Billy Cat, que vocês quiserem. Não é uma reversão. Então prestem atenção nos movimentos que vão acontecer agora. Eu tô enxergando já isso aqui como um range, né? Tô enxergando isso aqui como um range. Ele é pequeno, mas isso aqui pode ser um novo range. Por quê? É aquela teoria. Ele faz um movimento longo, né? O cara abriu com 2.000 pontos de gap aqui, né? E continua caindo. E aí ele sobe. Ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Então isso aqui sim pode ser um novo range. E aí eu vou ajustar os estudos ali que eu não ajustei ainda. Né? Isso aqui também pode ser, né? Lembrando, ele entra no range, né? E ele gerou essa perna aqui de 2.000 pontos. E a gente pode contar desde o gap, né? Porque aqui tá o gap, né? Até esqueci de falar sobre o gap. Esse aqui é o gap, né? Olha o tamanho do gap. O gap é um gap de 2.000 pontos, tá? E ó, aquela história, o mercado vai ali de novo. Vai ali de novo. E se for pra ser, a gente pode marcar essa perna aqui, né? Do gap até lá embaixo. E vai replicar ela num possível pullback. Qual é o pullback próximo aqui que ele tá fazendo? Esse cara aqui. E ele pode ir lá embaixo, mais ainda. Mais ainda. Chegar nessa região aqui de suporte. Não duvidem. Não duvidem. Sacou? Ele pode também ir lá em cima. Vou voltar aqui. Ele pode ir lá em cima. Será que eu consigo fazer voltar ali? Não. Então ele pode ir lá em cima. Nós temos aqui regiões de prior, né? Muito fortes, ó. Isso aqui é região de prior forte. Né? E aquela história, se ele vem até aqui, ele vai fechar o gap. E aí ele pode fazer um breakout pullback aqui, nessa região. Entendeu? Então ele pode facilmente entrar nesse range aqui, ir lá em cima, próximo de um prior, retestar fundo, quiçá perder o fundo e vir até aqui. Entendeu? Outra coisa que ele pode fazer também. Ele pode vir num movimento muito grande, né? Fazer um V-bottom, né? De uma hora para outra, né? Market maker atuando. Então ele vem vindo e faz isso aqui que ele fez agora aqui, vai lá em cima, testa esse cara, ou até testa esse cara aqui, e de lá ele vem. Fato é que a gente não pode desconsiderar esse movimento aqui. É um movimento muito gigante, tá? Então é isso. Demoramos muito já nos 60 minutos. Vamos agora pro Infut, o diário, né? Que é importante. Então vamos lá pro Infut, pra gente dar uma olhada pra ver o que esse cara tá fazendo. Deixa eu ver se vocês estão me vendo tudo que eu tô vendo. Ó. Então, notem que no Infut, ó, esse cara é bearish, né? Ele nunca foi bullish, né? No diário, né? Concordam? Olha lá. Olha esse capote. Né? Aí ele entra no canalzinho. Concordam? Aí ele perde o canal. Aí ele entra em outro canal. Notem a complexidade. E ele perde. Ele perde esse canal. Interessante, né? Muito interessante. Então no diário, cara, ele segue bearish. Ele nunca foi bullish. E ele testou a média. Tá aqui a média de 200, ó. Testou a média de 200, ó. Testou a média de 200, ó. E sentiu. Testou a média de 200 e sentiu. Ele ficou um pouquinho acima lá. Em agosto de 2024, setembro, outubro. E bearish. Sempre bearish. E agora o que ele faz aqui? Próximo de um prior. Fechou o gap. Isso aqui, a gente conhece esse movimento. O movimento chama bear trap, se acontecer. Só que ele pode reverter. Ele pode reverter nessa posição aqui e ele pode virar totalmente bearish. Unindo esse ponto com esse ponto aqui, ó. E no ponto mais alto que esse cara aqui, ó. Ele tem um canal, ó, de baixo. Só que ele já testou o canal de baixo, ele foi lá embaixo. Então o que a gente vai fazer aqui? First test, best test, né? Observando a técnica do diário. Temos um gap para fechar aqui, próximo de um prior. Temos um prior aqui. Temos outro prior aqui. E esse cara pode vir aqui, testar esse cara aqui. Perder o canal de vez, ir lá no fundo. E aí a gente vai usar isso aqui como possível região de entrada. E vai ser first test, best test, primeiro teste. Teste mais legal, mais lindo, tá? O Infut é isso. Agora vamos para os 2 minutos. Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo que eu estou vendo. Subir um pouquinho aqui. Aqui, acho que assim tá legal. Eu vou deixar assim para vocês enxergarem melhor. A gente já sabe que aquilo ali é um megafone, né? Perfeito? Onde foi criado o novo range. Ainda é um novo range, mas eu acho que isso aqui é um novo range agora. Nos 12 minutos fica bem claro. Vou subir só um pouquinho aqui.
E aqui nos 12 minutos, cara, a gente vai fazer essa análise do megafone, né? Ele passou reto no megafone, testou e capotou. Isso não é bom. Isso não é bom. Ele abriu nesse gap. Temos esse gap gigantesco aqui, né? De ação. Violentíssimo. Moisés tá aqui. A EMA dos 200 candles lá de 60 minutos. Tá aqui. E ele vem, abre um gap de 2.000 pontos. Tenta voltar pra dentro do megafone. Capota. Retesta o megafone. Notem que aqui, esse megafone passa a ser agora uma resistência. Capota. Ups. E capota. Reversão? Não sei. No diário diz que sempre foi bearish, né? Teoria que eu acredito. E aí vamos só dar um zoomzinho aqui, porque eu quero focar nessa... e outra coisa, né, que eu também não falei, né? Temos que lembrar daquele gap não fechado lá, né? E esse gap não fechado é de 28 de março. Tá? Então esse gap aqui de cima, bem no tarifaço do Trump ali, ó, ele não foi fechado. Não foi fechado. Então, temos 2 gaps. E a gente sabe que o fechamento de gap é o objetivo de mercado, normalmente, né? Mas vamos dar um zoomzinho aqui que eu quero focar nessa parte aqui, porque essa parte aqui é importante. A parte aqui é muito importante. Vou aproximar aqui assim, botar mais pra cima. Então temos lá o novo range. Pra mim isso aqui é um novo range. E esse novo range ele é pequenininho, mas ele tá aqui, ó. Esse aqui é o novo range. Então temos um novo range. Temos um novo magnético. Tá? Temos um novo, pra mim temos. Né? E aí ele faz, notem bem. Sério? Não faz isso. Agora não. Não acredito. Meu mouse parou de funcionar. Não é possível. Tá de brincadeira comigo. Tá de brincation with me. Tá, voltou. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Tá. Então, o cara faz esse movimento aqui, abre um gap de 2.000 pontos, cai até aqui. Olha isso, olha isso. Daí, tem que aumentar aqui um pouquinho, tá muito pequenininho isso aqui. Abre um gap de 2.000 pontos, vai até lá embaixo e gera essa perna. A gente não pode desmerecer essa perna. Essa perna aqui é importante, pessoal. E se isso aqui foi um breakout pullback lá em cima desse novo range aqui, ó, do range anterior, desse cara aqui, se aqui foi a região de breakout pullback junto desse big, desse gap, essa perna aqui é a perna que deslocou todo o movimento. Todo o movimento. E aí o que a gente vai fazer é esperar um pullback. Por quê? Porque ele vai fazer um pullback, né? Ou voltar pro sentido de mercado. Então ele vai entrar aqui assim, ó, como ele tá. Né? E aí ele vai fazer um two-legged pullback. Né? E pode nem ser assim. Esse two-legged pullback pode ser gigante. Rompeu o topo. Vai lá, retesta o quê? O megafone. Retesta o megafone, cria um suporte nele e fecha o gap. Retesta a região do range prévio agora, né? E aí o que a gente vai fazer? No momento que ele retestar, a gente vai colocar essa mesma perna no mesmo lugar. E a gente vai saber qual vai ser o movimento que ele vai fazer de compensação. Primeira perna proporcional à terceira perna. Entendeu? E aí a gente tenta agir nessa direção. Vamos ver? Vamos ver. Eu não sei, eu já passo a entender que o mercado é bearish. Voltou a ser bearish como ele sempre foi. E isso aqui é um novo range. Eu gostaria aqui desse cara aqui. Cara, eu gostaria que ele fosse primeiro pra baixo. Sacou? E aí parasse. Criasse um pêndulo. E aí, daqui ele tenta cruzar esse range. Eu venho numa trap, que não dá pra postar aqui num two try failure, porque é muito arriscado, caiu muito. E aí ele vai lá, vai andar, fazer o movimento dele. Vai tentar andar essa perna aqui, esse pêndulozinho pra cima. Eu tenho alguns alvos aqui, se vocês viram, tem alguns alvos aqui já mapeados. Uma possível alta, né? Notem que é um reteste aqui de topo, interessantíssimo. E aí ele pode fechar esse gap. Mas eu ainda acho que primeiro, ele pode até vir aqui. Ele pode até vir aqui nessa região, mas ele vai fazer um pullback aqui pra retestar esse megafone aqui e ver se ele vai virar suporte ou não. Né? Se ele virar suporte, ele vai fechar o gap e vai lá pra cima. Se ele não virar, é um ótimo ponto pra gente vender, aproveitar esse movimento aqui, gigante, e ir com eles. E aí tentar pelo menos retestar o novo fundo que pode ter sido criado com esse movimento de baixo. E aí a gente vai junto. E quando ele parar, repetition. Quando ele parar e chegar nessa região e fizer um fundo duplo, a gente passa a ser comprador de novo. Mesma história. Para fazer o quê? Price Action Cycle.
E a gente vai com ele de novo. E quando ele não quiser mais ir, chegar num ponto lá que ele cansou, fechou o gap e o market maker boleta forte de novo, a gente vem de novo, do mesmo jeito. Lá pra baixo. Repetition, tá? É isso, rapidinho. Até ficou muito extenso, mas eu vou editar, ele vai diminuir um pouco. Vou aumentar minha velocidade. Eu falo lento para um caralho. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deem um like. Ajuda demais o meu canal, ajuda o YouTube a divulgar aí. O algoritmo dele funciona a meu favor. Eu quero disseminar isso. Se vocês gostaram muito desse conteúdo, me sigam, compartilhem meus vídeos. Vamos disseminar esse conteúdo gratuito e de qualidade e para a vida toda, tá? Aproveitem o domingo. Segunda noite eu volto. Talvez eu entre uma live na segunda também, tá?